Olá, eu sou Roberto Debski e estou aqui junto com o meu grande amigo Ari Brito apresentando o programa Pessoas de Valor na Santa Cecília TV. E hoje nós trazemos, com muito prazer, Andréia Frangak Stanil, que é professora de Educação Física, especializada em Educação Lúdica e também mestre em Ciências da Saúde. E tem um conteúdo muito interessante para apresentar para nós. Bem-vinda, Andréia. É um prazer contar com você aqui no Pessoas de Valor. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite também. Fico muito feliz quando eu posso falar do meu trabalho, desse conteúdo tão bacana que é a importância da ludicidade dentro do ambiente corporativo. É interessante esse assunto, né, Ari? Porque quando a gente fala em brincar é só criança. Todo mundo sabe que adulto adora brincar também, mas tem que falar que é só criança que brinca. E trazer isso ainda para organização, não é? Conta para nós, como é que você trabalha isso? Como é que você quebra esses tabus, esses mitos, né? Que adulto não pode brincar e muito mais é proibido dentro da empresa. É bacana quando eu falo sobre isso, eu sempre gosto de voltar lá atrás, de por que eu entrei nisso, né? Como que eu cheguei nesse olhar, nesse trabalho, foi por conta de uma resistência minha também, né? Com meus estudos e com a minha percepção, a gente chega à conclusão que a nossa cultura é uma cultura antilúdica, né? E cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo as crianças param de brincar mais cedo. Se você buscar a história da educação, é óbvio que tem algumas escolas que preservam muito isso, mas na educação de uma forma geral, quando a criança passa da educação infantil para o fundamental, há toda uma quebra do brincar ali, né? Tem o horário de brincar, tem o tempo de brincar, mas há uma mudança, né? Nesse sentido da importância do brincar que é na educação infantil. E no adulto ainda, cada vez mais, né? O brincar do adulto, ele fica muito referenciado essa questão de pagar mico, né? Das brincadeiras mais de tirar sarro do outro, né? Não é essa questão do lúdico mesmo, da importância do brincar para o adulto. E aí eu fui buscar uma especialização, foi quando eu busquei a especialização em Educação Lúdica. Aí sim eu comecei a entender o porquê que é importante esse momento de descontração, de ludicidade, a diferença de ludicidade para o brincar, que é diferente, né? Elas caminham juntos, mas ludicidade é um ambiente de prazer, é um ambiente que te dá um estado de prazer, de felicidade de estar ali. E aí a gente começa a entender que dentro da empresa, a gente passa geralmente a maior parte do tempo lá dentro também, né? Como as crianças na escola, somos nós na empresa, né? E que esse ambiente ele precisa ser um ambiente prazeroso, feliz, descontraído muitas vezes. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho, comecei a criar as minhas próprias dinâmicas, né? Que o brincar ele ganha até um novo nome dentro das empresas, ele sai dessa questão do brincar do jogo, entra com o nome de dinâmicas, mas de fato é o brincar, né? O brincar que gera essa espontaneidade. Coisa que é legal de comentar, assim, porque a gente fala muito, às vezes quando a gente vai conversar com CEOs ou RHs das empresas, fala-se a questão do ambiente em relação às novas competências ou às competências que a gente exige, né, dos profissionais. E assim, hoje se fala muito em economia criativa e aí a criatividade está muito, né, ali em cima, né, um fator assim que agrega valor para as pessoas. E aí, assim, essa questão da ludicidade tem muito a ver com o despertar criativo, né? Quer dizer, como que eu vou conseguir, por exemplo, fazer com que os meus colaboradores potencializem o resultado se for um ambiente super fechado e eles não conseguirem colocar isso em prática, né? Porque quando a gente desenvolve uma dinâmica, né, e consegue despertar esse estado lúdico no colaborador, você consegue desenvolver o potencial dele. Por quê? Porque quando ele entra nesse estado lúdico, é como se a espontaneidade viesse junto, né? Então todo aquele jeito, né, que a gente tem, até porque a gente está dentro de um ambiente corporativo, então a gente acaba criando certos padrões de comportamento. Quando a gente atinge esse estado lúdico através do jogo, da brincadeira, aí vem a espontaneidade, aí vem a verdade, o lado da Andréia, que vai gerar comunicação, que vai gerar criatividade, que vai gerar ali até busca de soluções para um jogo, para uma estratégia. E isso é muito bacana, porque o brincar tem essa relação com o livre, né, com a espontaneidade,
com a entrega, o pertencimento. Então, eu não vou ter mais aquele medo de falar assim, será que eu vou falar sobre isso? Né? Olha, meu chefe está aqui do meu lado, né? Meu líder está aqui do meu lado, então, e agora? Como que eu me comporto? Naturalmente, a galera aí volta essa questão do ser criança e age naturalmente e aí, com certeza, potencializa ali algumas competências deles que ficam guardadas por medo até muitas vezes, né? Nós precisamos, né, desse estado de criatividade para poder desenvolver plenamente nosso potencial. Isso, esse freio, vamos dizer assim, como você comentou, começa lá na infância. Eu fico pensando, eu tenho filho aí adolescente, né, passou por esse ensino de criança há pouco tempo, já muito cedo as crianças têm horário e fica sentado, é claro que na pandemia agora estão tendo pior ainda, porque estão sentados em casa, sem o contato dos outros. Mas ficavam sentados numa classe, não pode falar com seu amigo, tem que ficar prestando atenção. Tem 15 minutos de intervalo para tomar lanche e brincar. Quer dizer, isso eu acredito que vá tolhendo e matando essa criatividade, esse brincar. E depois, pela vida fora, a gente é educado a continuar assim. Na empresa, não, você tem que ser sério, você não pode. E aí todo esse trabalho que você vem trazendo, vem resgatando aquela necessidade do humano, né? De entrar nesse lúdico, não só porque é um estado de melhor produtividade, mas é de bem-estar. Né? E aí até o fluxo, né, o flow do Mihaly Csikszentmihalyi, eu acredito que quando a gente está nesse estado lúdico, aquilo vai de uma maneira que é boa para todos, né? Até para o ambiente organizacional, de uma maneira assim que você vê? Isso, quando a gente, trazendo essa questão da infância, o que você falou é bem interessante mesmo, porque a gente, né, a educação fala sobre a construção de um adulto criativo, né, de um adulto de autonomia, né, trazendo isso para a questão do desenvolvimento da infância. E aí, novamente, ele sai de uma educação infantil onde ele pode, né, se expressar, a expressão corporal é uma comunicação, e aí, de repente, ele se vê, né, numa sala onde ele não pode olhar para o lado, ele não pode se comunicar, ele não pode dar sugestão no que o outro está fazendo, né, e você tem que seguir esse padrão. Tem escolas que pensam diferente, que têm uma metodologia diferenciada, mas é fato que uma grande maioria, principalmente quando a gente pega as escolas mais tradicionais, né? E os pais muitas vezes querem isso também. Quando ele vê uma escola diferente, ele até fala, não, calma aí, essa escola não vai ensinar nada para o meu filho, né? E a gente é pelo contrário, a gente tem que começar de trás para frente, desenvolve todos esses potenciais dele, depois ali você desenvolve o restante, né? E dentro da empresa a mesma coisa. Eu quero um funcionário mais criativo, eu quero ele com postura de líder, desenvolvendo competências, mas ao mesmo tempo esse clima não permite isso. E o interessante desse trabalho que eu desenvolvo é que eu falo que desenvolver esses potenciais em uma única, eu vou lá, eu, quanto gestor, eu contrato uma empresa que é bacana, eu acho que tem trabalhos maravilhosos por aí, mas uma única inserção, ela não vai trazer mudança, né? Ela pode desenvolver, despertar algumas mudanças. Agora, se eu desenvolvo um trabalho contínuo, né, dentro da jornada de trabalho, então pequenas inserções, como é a ginástica laboral, por exemplo. A ginástica laboral, ela fala de alongamento, né? Ela traz ali, obviamente que tem outras metodologias dentro da ginástica laboral, mas ali está falando de alongamento, de exercício, de cuidado, né? Agora, se eu desenvolvo intervenções, sessões durante a jornada de trabalho, pequenas, 10 minutos, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando uma rede de conversações ali, o tempo todo eu estou ali salpicando. Introduzindo, né, uma nova cultura na organização. Cultura, né? Que vai refletir no comportamento futuro, que vai refletir no clima organizacional e que vai ali provavelmente trazer uma mudança. Cansei de desenvolver dinâmicas nas empresas e ter gente que só percebeu que a colega do lado estava grávida dentro da dinâmica. Por quê? Porque o pessoal está ali, focado em produção. O adulto é produção, né? O nosso trabalho, a gente é movido por produção. Então, ele está focado na produção, ele nem percebeu o outro, né? Não percebeu que já está grávida, que cortou o cabelo, que fez... Às vezes, percebe também pontos comuns no lazer. Fala assim, nossa, não sabia que você corria, vamos correr junto, vamos fazer isso.
pronto, já está ali mudando. Eu diria até mais, eu diria que até as pessoas não percebem nem a si próprias, né? Nem a si próprias. De repente a gente entra nessa cultura diferente, começa a ficar mais leve, começa a se autoconhecer melhor também, isso é tão importante. E tem uma questão que eu até queria trazer, assim, para te perguntar em relação à resistência, né? Porque você falou no início, né? Não tem a brincadeira, é diferente, por exemplo, do ambiente lúdico, claro, né? E aí, assim, o CEO ou o RH, os executivos que de repente vão te contratar, tem um pouco essa resistência de falar, poxa, mas por que eu vou trazer essa ludicidade para a organização? Porque não só quem contrata, mas às vezes os próprios funcionários, né? Porque às vezes você tem um colaborador que vai chegar lá e falar assim, quem que é essa doida aí, né? Que brincadeira é essa, né? Existe essa resistência? Tem, eu passei até aproveito muito. para te perguntar, junto, e você, se puder juntar, porque as grandes empresas, as top empresas do mundo, Google, Microsoft, eles têm ambientes de brincar e tem horário livre de trabalho, tem tantas coisas que vão para esse caminho, não é isso? Tem. Eles têm ambientes, né, preparados para aquilo, enriquecidos, né, para essa proposta justamente, né, da convivência, da integração, do desenvolvimento, do despertar da criatividade. Às vezes você está ali no teu trabalho, você tem que resolver alguma coisa, um problema, você está ali quebrando a cabeça. O fato de você sair um pouco daquele ambiente, daquela situação, ir para um espaço, de repente jogar, conversar, bater um papo, alguma coisa. Quando você retorna, você consegue até, né, falar, poxa, era isso que eu precisava escrever, era esse o e-mail, né? Mas falando da resistência, tem. Eu cansei de ir nas empresas e as pessoas falam, ainda trabalha, você trabalha, queria ter o trabalho, né? Você está brincando. Vê o material com uma característica mais lúdica, né? A bexiga, qualquer material característico mais lúdico. Não vou brincar, né? Não estou aqui para isso, né? Mas quando ele percebe, então eu preciso explicar para esse CEO, eu preciso explicar para esse líder, eu falei, olha, nós vamos aqui desenvolver tais e tais, ou colaborar para o desenvolvimento de tais e tais competências. Qual é o objetivo disso? Qual o objetivo? Porque, naturalmente, o brincar, ele provoca algazarra. Não tem jeito. A galera vai se expressar mais, vai dar risada, vai, né? Porque é a descontração. Então, não dá para brincar sério, né? Então, ele vai modificar o ambiente. Se eu modifico o ambiente, se quem está passando lá do outro lado não sabe o que está acontecendo e não tem o porquê daquilo, ele vai estranhar. Ele fala, olha, para quê, né? Para que parar minha produção para isso, né? Então, eu preciso dar o feedback, eu preciso mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo. Embasar isso, eu preciso mostrar, inclusive, para quem vai participar comigo também. Porque aí, quando ele vê produção, ele fala, opa, então eu quero participar, eu quero... E os resultados, assim, né, partindo para esse lado do pós, né, pós-dinâmica, pós-intervenção, os resultados são tangíveis também, né, porque às vezes fica a ideia assim, eu vou melhorar o ânimo dos meus colaboradores, né, a gente está falando em desempenho, está falando em performance, né? Falando em performance. Tem como mensurar isso? Tem alguns questionários que a gente consegue mensurar isso, né, questionários de humor, né, de estresse, né? A própria produtividade em si, né? Até a produtividade, você desenvolver um trabalho, claro que não de vou dar lá uma palestra e falar sobre isso. Como me chamam muitas vezes, vai na empresa, fala sobre qualidade de vida, sobre saúde, promoção da saúde, vou lá. Ok, dei uma palestra, pelo menos alguma coisinha. Mas fazer um programa de promoção à saúde, prevenção de doença é uma coisa. Fazer um processo, né, de um trabalho de ludicidade da empresa é outra coisa. Como é que, quando você consegue desenvolver um trabalho realmente, como você propõe e a empresa compra essa ideia, como é que depois se pode medir o resultado, que seja para a empresa produtividade, tal? Existem ferramentas para isso? Então, depende do que a empresa entende como produtividade, né? Porque se ela espera, de repente, aumento uma quantidade, por exemplo, se a empresa produz um material e ele acha que lá na ponta esse vai sair um maior número de materiais, não. Né? Mas a qualidade e a retenção da atenção para aquilo, né? O cuidado com aquele material, inclusive a relação dessa pessoa, desse funcionário com a empresa, né? Você consegue observar isso aí com diferentes instrumentos de avaliação. E é bem interessante que, além dessa questão da produtividade, né? Desse aumento de performance, desse cuidado, dessa sensação de pertencimento que o funcionário tem pela empresa, porque eu, Andréia, né, gestora, eu estou preocupada também com a felicidade desse cara que está lá dentro comigo, né? Eu estou dando a ele uma oportunidade de
Tem a ver com o propósito da empresa, né? A gente fala muito isso, né? Quer dizer, assim, como eu trato meus colaboradores tem muito a ver, né, com a identidade da minha empresa, né? Quer dizer, se a pessoa está lá, é aquela coisa, eu tenho colaboradores felizes, né? E a empresa tem um ambiente feliz, é diferente, né? Independente do resultado ali financeiro, né? Mas vem ali no qualitativo, com certeza. É uma consequência, uma empresa com pessoas felizes, focadas, dispostas, disponíveis para trabalhar, unidas, vai ter um resultado melhor, não tem como, né? E até a relação do líder e dos liderados, né? Eles têm mudado. Agora, é interessante, um ponto que eu acho muito importante é quando tudo isso atravessa os muros da empresa. Porque eu já cansei de aplicar atividades e a pessoa vir no dia seguinte e falar assim, sabe aquela atividade, aquela brincadeira que você fez? Eu fiz com meu filho em casa. Assunto muito interessante. Vamos continuar com isso? Um breve intervalo. Pessoas de Valor, volta já. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Estamos de volta com o programa Pessoas de Valor, continuando com esse assunto muito interessante da ludicidade no ambiente de trabalho, o brincar do adulto, como isso traz consequências não só para a produtividade, mas para a vida em geral. O que você observa, Andréa, quando você consegue fazer um trabalho desse, envolver os colaboradores? Isso repercute na vida deles ou fica só ali no ambiente de trabalho? O que você percebe? Qual é o seu feedback? É quando a gente consegue obter, né, assim como ele falou, que o trabalho ele vai ganhando espaço, né? Eu acho que isso é bem bacana, porque a gente começa, não tem jeito. Como na escola, né, a resistência inicial ela acontece, depois que eles vão percebendo que aquilo não vai expor eles a uma situação vexatória, que aquilo ali tem resultado, eles começam a participar mais, a desejar mais, a querer de novo, repete aquela, traz outra nova. E o mais interessante que eu tenho, assim, como para mim, como uma coisa muito positiva e que me faz muito bem, é quando eu recebo o feedback de algum funcionário, de alguém que falou, olha, eu apliquei essa atividade na minha casa, eu levei para os meus filhos, eu brinquei com a minha família, fazia muito tempo que eu não fazia, eu não sabia que dava para brincar com tantas coisas assim. Né? E é o brinquedo não estruturado, por que eu levo tudo lá não estruturado, né? Então é um papel, é uma caneta, é um giz, então assim, ele percebe que, poxa, eu não preciso, né, de tanta coisa para brincar, é só eu me entregar, sentar no chão, é brincar. Logicamente que eu não sento no chão na empresa, né? A gente estava até falando sobre isso, sobre a questão do equilíbrio, mas lá na casa dele, ele também pode fazer isso, né? Então, são feedbacks muito legais, assim, é muito gostoso. Eu tenho um amigo, né, que é uma pessoa muito conhecida na área da cooperação, que é o Fábio Broto. Quando eu falei para ele do meu trabalho, ele falou assim, olha, André, não esqueço disso, faz muitos anos que ele falou isso para mim. Se você diz para mim que em 10 minutos você consegue vencer uma resistência, né, e entrar num estado lúdico com essas pessoas, porque são 10 minutos, passa muito rápido. Uma coisa que eu queria trazer assim, né, porque faz parte do nosso contexto nesse momento, né, acho que é pertinente, é a questão do home office. Né? A gente está vendo um momento assim que essa troca, né, de ambiente de trabalho, porque assim, se todo mundo tem um paradigma que o ambiente de trabalho é um ambiente sério, um ambiente fechado, de repente muitas das pessoas nesse momento, nesse último ano, né, foram para casa e aí tiveram que transformar o ambiente, às vezes lúdico, o ambiente de prazer, que é onde você brinca com os teus filhos, onde você lancha ou você almoça, né, que você curte com a tua família, de repente transformar esse ambiente num ambiente árduo. Eu vejo que você faz o contrário, né? Levar esse ambiente
agradável para o ambiente de trabalho. De certa forma, também tem esse lado agora desse sofrimento, porque as pessoas, eu sinto assim que as pessoas estão tentando buscar esse equilíbrio, né? Assim, até que ponto o ambiente de trabalho tem que ser árduo, porque agora a gente está falando da sua casa, né? Eu estou trabalhando em casa e aí de repente está lá minha filha do lado, minha esposa do lado, minha família. É um assunto bem delicado esse, né? A gente está numa semana bem favorável para falar sobre isso, que é a Semana Mundial do Brincar, né? Que está acontecendo desde o dia 22 até o dia 30. É uma semana que ela vem, na verdade, para sensibilizar as pessoas da importância do brincar, né? E aí ela traz nesse ano, até por conta de todo o contexto, ela traz essa questão do brincar em casa, né? Da importância do brincar em casa, tanto que o nome da semana é Casinhas da Infância. Então ele mostra a importância desse espaço, né, protetor da casa como um espaço de desenvolvimento humano, né, de acolhimento. Então eu preciso novamente me ressignificar, reconstruir a minha casa, não reconstruir de construção, mas de espaços para que esse ambiente, porque a casa ela virou, na verdade, a escola, a empresa, o trabalho, né, as atividades domésticas. Já existem estudos, Ari, que demonstraram que o ambiente familiar, as crianças, na verdade, você fala assim, os pais estão em casa, então aumentou o tempo de brincar. Diminuiu o tempo de brincar e aumentou o tempo de tela. E a frustração também, né? Eu vejo, às vezes, eu leciono na universidade, aí eu chego à noite em casa e falo assim, o papai chegou para minha filha de 4 anos. Aí fala, vamos brincar. Aí fala, não, agora o papai vai dar aula. Quer dizer, assim, o chegar em casa, que para a criança significa agora eu tenho meu pai 100%, não é mais isso, né? E aí imagina uma pessoa que está o dia inteiro trabalhando e fala assim, poxa, agora meu pai está ausente. Né? O conceito de mindfulness, né? Tipo assim, eu não estou mais presente naquele momento que eu estou presente porque eu estou em casa, mas estou num ambiente áspero, né? E árduo do trabalho, né? E quem está assistindo já com certeza passa por isso, porque é muito engraçado, a gente está com eles, né? Aí quando você fala assim, eu vou dar aula, eu vou trabalhar, parece que eles querem tudo naquele momento, né? Sim. Eles começam, cutuca, né? E começam a falar, fazer mímica, mas é por quê? Porque eles querem, né? Atenção. Tá lá, né? E se você tá lá, é o teu tempo para ele, né? Para ele virar essa chave é muito difícil. Então, assim, é difícil, eu sou mãe também, eu sei o quanto é difícil. Mas aí eu fiz essa pergunta como pano de fundo para te jogar no mundo da utopia, assim. Será que, e aí coloca esse questionamento, né, para nós três aqui passarmos para os nossos telespectadores, será que também não está na hora de a gente começar a mudar um pouco esse paradigma de que o ambiente de trabalho tem que ser árduo, não tem que ser criativo? Porque eu fico imaginando as pessoas e as organizações que já tinham a tua intervenção ir para o home office. Tudo bem, né? Porque de repente a pessoa já está acostumada com a mente arejada de não ir para o trabalho com uma sensação de estar sendo punida. Seria mais leve, né? Essa transição, sabe? A pandemia ela desvelou muitas coisas, né? Muitas coisas que precisam ser mudadas com as relações, nas relações de uma forma geral. Eu acho que ela veio com essa função também, né? Mas é fato que aquele que tinha, né, essa estrutura um pouco mais leve, um pouco mais, né, contextualizada nessa questão da ludicidade, quando foi para o home office ele conseguiu carregar isso para a casa dele e ele também tentou construir esse ambiente na casa dele, né? Agora, se não for isso, é hora de parar, pensar por que eu preciso ter esse ambiente tão carregado na minha casa, né? Ou por que eu não posso criar ali, eu tenho que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? Mas o porquê que eu não posso também permitir que algumas coisas aconteçam, né? Eu sempre falo uma coisa que, inclusive eu falo isso para mim todos os dias, porque a gente também erra, que a casa não é só nossa. Né? Às vezes a gente fica com, né, aquele desejo de estar tudo do jeito que a gente imagina, mas às vezes o jeito que a gente não imagina não é o jeito que o nosso filho imagina, né? Do jeito que ele quer aquele espaço, né? Então, por que não? Né? Por que não mudar alguma coisa de lugar porque ele quer que mude? Tem gente que fala assim... E ele aceitar que a casa dele agora também faz parte de uma empresa, né? Isso. Porque, na prática, se você trabalha num home office hoje, a criança que está lá, o adolescente, tem que entender que naquele momento que você está trabalhando, a tua casa deixou de ser casa, pelo menos para você, né? Virou você escola, tá lá virou empresa. E eu percebo que
até mesmo os adultos têm muita dificuldade em delimitar essas situações. E muitas vezes você está lá, tem um ambiente de trabalho, é a tua casa, você está lá 24 horas. Então eu percebo muitas pessoas ultrapassando o seu limite de trabalho, as demandas que já eram grandes. Então eu estou aqui, se alguém solicitou alguma coisa de mim, eu já estou no ambiente de trabalho e às vezes a pessoa não põe limite. E os níveis de estresse e até burnout vem aumentando também por conta disso. A virtualidade já fez isso, né? O WhatsApp o tempo todo, né? Você não limita o tempo de acesso, né? Isso eu falo com tranquilidade porque eu sei que eu faço isso também. Então eu falo assim, poxa, quando não tinha isso, né? Mas não tem o que mudar. Foi indo, né? Não tinha nada. Era o telefone, depois o bip, agora as redes e agora o ambiente próprio de trabalho. Existem leis na França que proíbem o colaborador de entrar, né, nas suas redes de trabalho fora do horário de trabalho, porque isso está gerando adoecimento também. E isso vai repercutir, se a gente for falar da questão como empresa, isso vai repercutir negativamente, inclusive financeiramente para a empresa, né? Porque o número de afastamentos, e se não for afastamento, você vai pensar no presenteísmo, que é pior. Né? O presenteísmo é pior, porque o cara está lá, mas ele não produz, né? Ele está lá adoecido, mas ele não sai dali, né? Porque ele não né? E aí cada vez pior. Financeiramente também é muito ruim, né? Você não mensura isso, porque você não vê um atestado de trabalho, estresse. Você não hipertensão, as consequências de um estresse crônico, mas não o próprio estresse. Então, muitas vezes, as pessoas não têm a noção do que está causando aquela doença, aquele afastamento, ou até o presenteísmo também. Por isso que eu defendo, eu acho que a intervenção lúdica, o momento de ludicidade, se ele for constante, né? Então, se ele tiver uma periodicidade, eu acredito, né, que obviamente que tem diferentes fatores que vão interferir naquilo. Não adianta eu vou lá, faço a minha intervenção, mas aquela empresa ela não está comungando comigo, né? Então eu vejo isso também. Muita empresa fala assim, eu quero contratar, mas no fundo ela também tem que mudar, né, a relação dela, né, o olhar dela. Se eu saio e aquilo não muda, aquilo se dissolve assim rapidamente. Agora, se ela acredita naquilo, acredita na proposta, ela desenvolve, ela consegue fazer com que eu deixe, né, aquela sensação que a pessoa tem, ela permaneça por mais tempo, com o passar do tempo, você vai perceber uma mudança, né? Tem que acontecer de cima para baixo, né? De baixo para cima não tem força. Se vier daqueles que fazem a gerência da empresa... Acaba dispersando, né, na verdade, porque fica assim uma iniciativa totalmente pontual, né, que acaba não gerando efeito algum, né? Eu falo que é um trabalho de construção coletiva. Tudo que você constrói junto, você dá mais valor. Qualquer coisa, né, que você constrói junto. Se eu estou aqui, se eu estou montando o ambiente da minha casa, se tem alguma coisa que eu sugeri ali, aquilo para mim é meu também, aquela casa é minha, é o pertencimento. Então, cansei de montar planejamento de dinâmicas das empresas com os funcionários. O que a gente vai fazer? Porque é diferente um do outro, né? Cada setor, dentro de uma empresa, cada setor é diferente um do outro. Então, assim, um setor, por conta do perfil do colaborador, então um setor financeiro é diferente de um setor de marketing, porque tem o perfil da pessoa para aquilo. Então, eu não posso achar que um setor vou ter que ser a mesma. De repente vai ser a mesma. Eu posso ter um objetivo semelhante, né? O objetivo é o mesmo, mas a dinâmica é outra. Né? Então você vai aprendendo com o tempo. Você tem uma publicação que é com a CREF, você não quer mostrar para os telespectadores? Isso. Também é bacana de ver, porque as pessoas podem pegar pela internet, é isso? Pode, isso. Na verdade, esse já é o segundo livro, então, de uma resistência minha. Eu falei, bom, eu preciso vencer essa resistência, então eu escrevi um livro em 2013. Ele não, na verdade, eu não tenho nem mais ele, se não me engano, mas a pessoa encontra ainda na internet, que é o Dinâmicas Lúdicas para os programas de ginástica laboral, pela editora Voz. Mas aí agora, recentemente, saiu esse aqui, a convite do Conselho Regional de Educação Física. Eu escrevi com meu marido, com o Fábio, e a gente fala sobre essa questão da fisiologia do estresse, da fisiologia do brincar, o que o brincar provoca no corpo da gente, né? Quais são todas essas contribuições até fisiológicas que o brincar favorece. E nele eu tenho, acho que em torno de umas 100 dinâmicas adaptadas. Então, tem dinâmicas que eu pego, olho minha filha brincando e falo, opa,
isso aqui cabe no ambiente corporativo. Aí eu vou, adapto o ambiente corporativo e jogo para o ambiente corporativo. Isso é criatividade, né? A criatividade é você conseguir ter esse olhar, né, nos diversos ambientes. Criatividade é exercício. Aquele que fala, eu não sou criativo... Acho que é um dom do ser humano é ser criativo, é que a gente bloqueia, como muitas das habilidades da criança são bloqueadas pelo próprio processo educativo que vai tolhendo tudo isso, né? Isso. Então, se eu entro na zona de acomodação e paro e falo, não, vou aproveitar as dinâmicas da Andréia, eu não desenvolvo criatividade. Sim, perfeito. Olha, Andréia, gratidão, é um assunto muito interessante. Com certeza a gente vai precisar trazer você outras vezes para dar uma continuidade, né, para aprofundar aí esse tema, né, do lúdico, do brincar do adulto na empresa. Então, a gratidão do Pessoas de Valor a você. Muito obrigado. Obrigado. Ari, gratidão mais uma vez. E a todos os telespectadores aqui da Santa Cecília TV, continuem conosco, Pessoas de Valor, das nossas redes sociais. Até semana que vem.